E eu lhe asseguro, se vocês não se converterem em crianças, não entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. E hoje, pessoal, é nas palavras de Jesus que eu começo esse novo vídeo que eu posso considerar uma aula muito profunda. Então peço para vocês que tenham muito atenção para vocês poderem compreender o que eu vou tentar passar aqui para vocês agora, porque eu tenho certeza que se vocês compreenderem isso no seu íntimo, vocês darão um salto verdadeiramente em suas consciências. E hoje nós iremos falar das fases do ego na integração da nossa consciência, ou seja, na integração para a consciência primordial. E nessas três fases do ego que a gente vai citar aqui agora, que é de forma puramente didática e para compreensão, nós iremos falar da fase pré-egóica, a formação do ego já formado, e também iremos falar da fase pós-egóica, que é a fase a iluminação, onde trazemos luz para a nossa consciência, onde observamos a realidade com os olhos puros, com os olhos de uma criança, de outro ângulo, de outra dimensão. E nós iremos entender exatamente o que Jesus quis dizer, por que devemos nos tornar crianças para entrar no reino dos céus, e também usaremos outras parábolas, outras analogias de outras tradições que indicam a mesma coisa, que indicam o mesmo caminho. Então, se vocês ainda não se inscreveram aqui no nosso canal, já se inscreva aqui, deixe seu like, não se esqueça de deixar seu comentário aqui que você está achando dos nossos vídeos. Meu nome é Paulo Ribeiro e vamos embora para o conteúdo então. Então, primeiramente nós vamos entender o que é a fase pré-egóica. Nessa fase pré-egóica é onde o ego ainda não é formado, onde ele está em processo de formação. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. As árvores estão na fase pré-egóica, o ego delas não é formado. Os animais estão na fase pré-egóica. Os bebês estão na fase pré-egóica. E eu vou usar o exemplo do bebê para a gente poder entender como se dá a formação desse ego. E uma coisa importante aqui, né, que eu quero separar antes de começar já a explicar o que é o pré-egóico, é que toda vez que eu dizer a palavra consciência aqui, por isso tem que ter bastante atenção, eu estou me referindo à consciência primordial que tudo é. Eu estou me referindo àquele ponto onde nós nos diluímos no todo, onde nós nos integramos. Então consciência é o todo, é Deus, é a unificação, tá ok? E quando eu digo consciente de, é a consciência que está consciente de alguma coisa, tá ok? Ou o ego que está consciente de alguma coisa. Então é a pessoa que está consciente de, tá? E a consciência primordial, ela não está consciente de nada, ela é tudo. Então consciência é e o ego está consciente de, tá ok? Nessa fase pré-egóica é onde o ego ainda não está identificado com a sua personalidade, com as pessoas à sua volta, com os objetos à sua volta. Ele não está identificado com a sua profissão, com suas memórias, com aquilo que ele aprendeu ou com os conteúdos da sua mente. E como ela ainda não é formada, não existe o seu consciente. Então ele não está consciente de, porque o ego dele ainda não é formado. Então ele é consciência pura. Então no pré-egóico nós somos consciência, mas nós não somos conscientes disso que somos consciência, ok? Então, como eu disse antes, aqui estão os animais, estão as árvores e estão os bebês. Então, eles são consciência primordial, mas não são conscientes disso.
Portanto, eles são pura experiência. Então, se nós percebemos, nessa fase, a consciência se perde na experiência. Você pode observar uma criança quando está brincando com um brinquedo, percebe como ela é absorvida totalmente na sua experiência, onde ela está totalmente observando profundamente, não só aquele brinquedo, mas tudo à sua volta. E rapidamente ela perde o foco daquele brinquedo e muda para outro brinquedo e começa a observar profundamente, imerso na sua consciência, imerso na sua experiência. Portanto, a consciência primordial que tudo é, que não é consciente disso, se perde na experiência. Portanto, na fase pré-egóica, os bebês, os animais, as árvores são experiência pura. E eu vou dar um exemplo. Os bebês, na sua fase primária, quando ele acaba de nascer, ele não se vê separado da própria mãe. Ele sente parte da própria mãe. Ele é a própria mãe. E no decorrer do tempo, ele vai perdendo o senso de integração com a mãe e vai trazendo um senso de separatividade. Aqui é onde o ego começa a ser formado muito sutil. Então ele começa a ficar consciente da própria mão, consciente dos pés, consciente do corpo, consciente dos objetos, que os objetos são separados. Mas ainda muito da consciência tem naquele bebê. E de acordo que ele vai crescendo, vai ganhando experiência, vai absorvendo memória, vai absorvendo conhecimento, o ego dele vai sendo formado. Então no começo o bebê é uma extensão da própria mãe. E no decorrer do tempo ele vai ganhando experiência, ganhando conhecimento, ganhando memória. O que ele não reprime na memória, ele manda para o inconsciente. E dessa maneira ele vai formando a sua personalidade muito sutil, muito devagar. Se a gente perceber, até criança de 3, 4 anos, quando está fazendo alguma coisa, ele se absorve totalmente na experiência. Nós, como condicionadores profissionais, nós começamos a condicionar as crianças, tornar as crianças autômatas, robôs. Faça isso, faça aquilo, não deixe que elas tenham liberdade para serem elas mesmas. Então nós começamos a imbuir na cabeça das crianças crença, começamos a condicioná-las, começamos a ensinar religião, um dogma, algumas crenças, que nós passamos de geração para geração e assim por diante, vai formando a personalidade da criança. Então a segunda fase, com essa formação da personalidade acontecendo, é a fase do ego. Nessa fase é onde a fase do ego já está formada e existe um senso de separação eu do mundo. Então eu sou uma coisa e o mundo lá fora é outra coisa. E essa separação ela é muito forte, ela é muito consistente nessa fase do ego. E ao mesmo tempo nós adquirimos um senso de identificação psicológica com as coisas ao nosso redor, com a nossa personalidade. Nós identificamos com uma profissão, nós identificamos com um nome, nós identificamos com pessoas, com situações, com coisas que gostamos, com coisas que não gostamos e assim por diante. E esses padrões psicológicos eles estão pré-estabelecidos por nós mesmos e também pela cultura, pelo sistema, pela religião, pela tradição e etc. E aqui, gente, é onde nos vemos separados de tudo. Então aqui nessa fase, gente, nós ainda estamos inconscientes do todo ou da consciência, mas aqui é onde essa consciência, que antes, quando na fase de bebê, era totalmente inconsciente, se perdia na experiência. Aqui, essa consciência inconsciente em nós já não se perde mais na experiência. Ou seja, aqui nós não estamos mais presentes igual estávamos
quando éramos bebês ou como éramos criança. Porque estamos sempre projetando a nossa mente no futuro ou trazendo para a nossa memória do passado. Nós estamos sempre julgando através dos nossos condicionamentos, através da nossa memória e através do nosso aprendizado. Nós estamos sempre comparando e dessa forma perdemos a dissolução na experiência, que é a dissolução da consciência na experiência, que nós chamamos de a inconsciência da consciência, certo? Pois lembre-se, o bebê e as árvores estão unificados inconscientemente com a consciência. Ou seja, é uma unificação inconsciente. Então, eles são pura experiência. Retornando. Agora, neste estado do ego, tá, nós estamos separados do mundo, nós temos um senso de separatividade do mundo, nós não somos conscientes da consciência que tudo é, nós não somos conscientes da unificação, não somos conscientes de Deus, não somos conscientes da consciência que é o mundo, e somos também conscientes da experiência. Então, eu sou separado da experiência, já que eu sou consciente dela, eu não sou experiência pura, eu não me perco na experiência. Então o ego ele é separado tanto da experiência quanto da consciência. Agora vamos fazer uma rápida análise para a gente poder entender profundamente esse conceito da formação do ego. Nós, quando bebês, totalmente incondicionados, né? No decorrer que a gente vai crescendo, que a gente vai acumulando informação, que a gente vai absorvendo memórias, aprendizado, aprendendo com a nossa mãe, com nossos familiares, na escola, a gente vai formando o nosso ego, a gente vai formando a nossa personalidade. E todas as nossas experiências que nós passamos na nossa vida viram memórias. Principalmente as experiências boas que a gente passa, experiências tranquilas, tem as experiências também mais tristes que a gente passa, vira memórias, mas também tem as experiências traumáticas que muitas vezes, quando não são armazenadas na nossa memória, são armazenadas no nosso inconsciente. Principalmente traumas e coisas que julgamos negativo. Mas não só isso. Tudo que o nosso consciente não capta, os nossos filtros conscientes, é armazenado no nosso inconsciente ou subconsciente. Então, a partir disso, tudo que eu vivi, tudo que eu absorvi, tudo que eu experimentei da religião, da cultura, dos meus pais, da família, da escola, e também tudo que eu sinto, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que a minha percepção sensorial consegue captar, ou está armazenado na memória ou no inconsciente. Então aqui se dá a formação de crenças e paradigmas que formam a nossa visão do mundo. E essa visão de mundo que eu tenho de tudo ao nosso redor, eu projeto isso para fora, como se fosse um retroprojetor. Logo, essa visão de mundo que eu formei, eu projeto ela para fora. Então, o que eu experimento na minha realidade é uma projeção da minha própria mente, é uma projeção das minhas experiências, das minhas memórias, do meu inconsciente, tudo que eu já vivi na minha vida, tudo que eu aprendi e armazenei, eu projeto isso para fora como se eu fosse um retroprojetor humano. Portanto, a minha vida, o que eu vivo agora, é um filme da minha própria mente. É um aprendizado que eu tive e dessa maneira eu projeto isso para fora, formando a minha realidade aqui e agora. É daí que dá a formação de diversos níveis de realidade que a pessoa experimenta ou deixa de experimentar. Ela está criando com a própria mente tudo que ela aprendeu durante a vida, os símbolos, as imagens, as crenças, os paradigmas, tá sobre os filtros da própria consciência, ela cria a própria realidade. Então, se a realidade que eu experimento é uma projeção
da própria mente, do meu consciente ou da minha mente limitada, então tudo que eu vejo não é o mundo como ele realmente é. É uma projeção da minha própria mente condicionada, com todas as ideias, símbolos, imagens e assim por diante. Então nós temos que pensar que o que eu enxergo como realidade não é um mundo como ele realmente é. Ele é somente uma projeção da minha mente. Então, como Platão dizia, o que nós enxergamos como realidade são apenas sombras na parede de uma caverna. Portanto, o ego se vê separado de tudo, ele projeta a realidade, ele projeta suas sombras na realidade. Então, geralmente, assim, quando esse negócio de projeção de sombra é muito interessante, porque tudo que eu vejo no outro é uma projeção da minha própria mente, é uma projeção da minha consciência, daquilo que eu sou, daquilo que está armazenado dentro de mim, ou um aspecto meu reprimido no meu inconsciente, como se fosse uma projeção de um filme. Portanto, gente, tudo que nós projetamos para fora é ilusório, não é real, não tem uma realidade objetiva, mas uma realidade totalmente subjetiva, porque nós criamos esse tipo de realidade. Nós projetamos através da nossa mente. E só nós mudamos o nosso condicionamento, nós projetamos outro filme para fora. Um filme aqui que eu lembrei agora, que é muito interessante, que faz uma analogia disso tudo aqui, chama-se O Show de Truman, né? Quem não assistiu, assista, é muito interessante. Então logo, o que eu chamo como realidade é uma projeção da minha mente e não é a realidade como ela é. A realidade absoluta. Não é um universo unificado. Mas lembre-se, gente, eu não estou falando que isso aqui, essa realidade aqui, essa mesa, esse computador, essa sala, eu não estou falando que a nossa realidade não é real, mas estou falando que o nosso conceito de realidade não é real. Nosso conceito dual da realidade não é real. E isso eu irei tratar no estudo do Caminho Infinito, que eu irei fazer via Skype. Se você quer saber mais, clique no vídeo aqui embaixo e assista até o final que você vai entender o que eu estou falando. Então, tudo que nós vemos são conceitos, são ideias, são pensamentos que se formaram matéria. Pensamentos que se densificaram e se formaram matéria, tá? Mas esses pensamentos, esses conceitos que nós temos da realidade, não é real. Se eu me vejo separado de algo, aquilo não pode ser real. Segundo os místicos, os esotéricos de todos os tempos e segundo vislumbres que cada um de nós podemos ter da nossa realidade, se nós tivermos um pouco de dedicação e amor na busca pela verdade. No começo nós temos insights, vislumbres impressionantes que confirmam essa ideia da unificação. Então o conceito, gente, geralmente cada um tem um conceito de acordo com o seu condicionamento. Por exemplo, bonito ou feio. Às vezes eu acho uma pessoa bonita, outra pessoa acha a mesma pessoa feia. Então é de acordo com o condicionamento dela. Bonito ou feio, bom ou ruim, copo meio vazio, copo meio cheio, sabe? São diferentes percepções de realidade. Então, de acordo com o nosso condicionamento, nós teremos uma percepção daquilo que é. Portanto, uma percepção não pode ser real. Se eu vejo uma coisa e a pessoa vê outra, aquilo não pode ser real. E essa diferença é a própria dualidade. Então, se nós percebemos, os nossos conceitos distorcem aquilo que é. A crença de dois poderes, como diz Joel Goldsmith, distorce a realidade daquilo que é. Por isso surgem os conflitos, surgem as guerras, as comparações, os julgamentos, por causa da dualidade, por causa do conflito dual de todas as coisas, por causa dos dois poderes, o bem e o mal, a luta incessante entre o bem e o mal. Quando isso cessa dentro de nós mesmos, cessa todo em nosso entorno e nós afetamos uma área muito grande da consciência primordial, porque nós estaremos enxergando as coisas como elas são, sem dicotomia, sem separação, sem conflito.
E junto com isso tudo, né, com essa dualidade, vem um sentimento de separação, o sentimento de estar perdido, o sentimento de dúvida, né, o sentimento de vazio existencial, um vazio interno. E também tem as buscas desenfreadas para preencher de alguma forma esse vazio interior. Porém, gente, esse vazio ele não necessita de preenchimento. Ele necessita de compreensão, de compreender esse vazio, de ir a fundo dentro desse vazio. Pois o mesmo vazio que nós tentamos preencher, ele cada vez mais com prazeres, com distrações, com entretenimento, com acumulação de bens, com acumulação de conhecimento, esse mesmo vazio que nós tentamos preencher é a chave para a transmutação da nossa consciência. Se nós compreendermos esse vazio, nós transcendemos além do espaço e do tempo. Então, cada vez que nós preenchemos esse vazio, nós distanciamos cada vez mais de nós mesmos. Então, vamos ter isso na nossa mente. Temos que compreender o vazio, não preenchê-lo. Nós iremos trabalhar isso mais profundamente em outros vídeos aqui do nosso canal. E esse sentimento de separação, a gente pode também fazer um paradoxo, né, com o filho pródigo que foge da casa do pai. Mas se a gente perceber, esse mesmo filho pródigo que foge da casa do pai é o filho que volta para a casa do pai, né? E o pai te dá toda a sua herança, todo o seu reino, tá bom? Essa analogia do filho pródigo também, ela vai demonstrar para a gente as 3 fases do ego, né? Que é a fase onde o filho está na casa do pai, que é a fase pré-egóico, mas ele não tem consciência disso, onde ele foge da casa do pai, que é a fase do ego, e a fase do pós-ego, que é a volta da casa do pai. Então, se a gente pensar, a Bíblia, né, as escrituras sagradas de todos os tempos estão recheadas dessa analogia. Então agora vamos entender o começo da fase pós-egóica. Essa fase é onde nós começamos a despertar, onde nós temos o senso de unidade, onde nós temos insights de unidade, onde nós temos ideias dessa unidade, mas ainda nos vemos separados de tudo que existe. Mas em alguns momentos, em alguns instantes de presença, nós conseguimos sentir essa unidade, sentir essa integração. E nós temos breves lampejos do que vem a ser a unidade e a integração de tudo que existe. E nessa fase também acontece um aumento dos nossos conflitos, um aumento das nossas catarse, porque é como se nós vivêssemos em 2 mundos. Nós queremos nos estabelecer nessa unidade, nós buscamos cada vez mais compreender essa unidade, mas o ego, o nosso consciente, a realidade, as ilusões, se mostram muito mais fortes para combater esse senso de unidade. Então o ego ele tem medo de perder a sustentação na matéria, a sustentação da ilusão. O ego ele se sustenta de conceitos, de ideias, de ilusão. Se nós tiramos o conceito, as ideias, os símbolos, a nossa personalidade, ele fica totalmente amedrontado, aonde ele se fortalece e vem os conflitos do nosso ser. Mas também nós iremos trabalhar em outros vídeos profundamente de como nos livrar desses conflitos, como lidar com esses conflitos, que só agora, depois de anos, eu comecei a compreender de como desassociar dos nossos conflitos, como de liberar os nossos conflitos, de forma que a gente possa lidar com isso harmoniosamente na nossa consciência. Então nessa fase nós somos conscientes da experiência, nos vemos separados da experiência, porém tem momentos de extrema presença onde nós unificamos com a experiência, onde nós tornamos um com a experiência, como na fase pré-egóica. E aqui, gente, nós somos semi-conscientes da consciência. Nós temos consciência que existe uma consciência maior
e por vezes nós nos integramos a ela. Mas logo em seguida nós perdemos esse senso de consciência e voltamos para a dualidade. Por isso que eu digo, nessa fase é como se nós vivêssemos em dois mundos, com vários conflitos internos que nós passamos. Então aqui, como eu disse antes, nós temos lampejos e insights, mas ainda nos vemos separados de tudo. E nessa fase, gente, é onde nós queremos transformar tudo ao nosso redor. Nós queremos mudar nós mesmos, nós queremos transformar o mundo, transformar as pessoas ao nosso redor. Mas isso é outra forma de ilusão, porque não tem nada a ser transformado. A única coisa que tem que transmutar é a nossa maneira de enxergar as coisas. É a nossa consciência que tem que mudar. Porque quando a nossa consciência muda, tudo muda ao nosso redor. Eu peço desculpas à minha filhinha que está gritando ali no fundo, mas eu vou continuar gravando. Apreciem, né, os gritinhos dela aí. E essa, gente, é a função da meditação, que é colapsar a aparente separação que nós temos de nós e das coisas e do mundo ao nosso redor. Aparente, gente, porque essa separação, na verdade, ela nunca existiu. É a nossa percepção que vê as coisas distorcidas, que não vê as coisas como elas são, que não vê a realidade como ela é realmente. É como se nós enxergássemos através de um vidro embaçado, um vidro sujo. Quando nós passamos um pano neste vidro embaçado, nós percebemos que aquilo não é um vidro, mas aquilo é um espelho. Mas isso tudo é só o começo, gente, porque na fase pós-egóico nós não mais projetamos as nossas sombras, projetamos as nossas memórias, projetamos o nosso inconsciente, projetamos os nossos símbolos, as nossas ideias na realidade. Nessa fase pós-egóica nós vemos as coisas realmente como elas são, sem sombras. As memórias ainda continuam lá, mas elas não mais nos incomodam. Os símbolos já não são tão fortes mais como eram antes, eles são enfraquecidos. As repressões inconscientes são trabalhadas e trazidas para o consciente, mas aquilo não mais te incomoda, porque agora você tem o domínio total de toda a sua consciência. E é no pós-ego definitivo que o consciente, ou que nós nos vemos como a própria consciência, ou no sentido iluminado que nós chamamos, onde nós trazemos luz para a nossa consciência. E essa luz, essa consciência que tudo é, que é a própria luz, ilumina não só a nossa mente interna, mas quando nós equilibramos tudo dentro da nossa mente, nossa realidade tende a se harmonizar, não de acordo com o nosso ego mesquinho, ou com aquilo que nós projetamos, ou que nós queremos, ou que nós desejamos, mas de acordo com aquilo que a consciência determinou para cada um de nós, para o nosso verdadeiro propósito. Nessa fase, gente, nós não somos separados da consciência e nem separados da experiência, pois a consciência se torna a própria experiência. A consciência alcançada se torna a própria experiência. E aqui, gente, não existe separação, só existe uma união consciente com tudo que existe. Então nós temos consciência da própria consciência. Nós integramos não só com a consciência, mas com a experiência e com todos os objetos do universo, com tudo do mundo. Então é como se nós estivéssemos experimentando a nós mesmos. É nesse estado que nós exercemos a nossa individualidade, ou seja, um conjunto de atributos que nos distingue como seres únicos, como seres especiais, como peças únicas no universo. Ou melhor, como a parte integrada do todo. E é onde nós exercemos o nosso propósito e o nosso diferencial no mundo, onde nós fazemos aquilo que nós nascemos para fazer, onde nós prestamos o nosso serviço para a humanidade. Agora, gente, a gente vai perceber qual a diferença entre o estado pós-ego e o estado
pré-egóico. Perceba, na fase inicial pré-egóica, que é a fase do animal ou do bebê, a consciência que tudo é se perde na experiência. E na fase pós-egóica, a experiência se funde na consciência, trazendo então um estado de profunda presença e harmonia com tudo que existe. E isso tudo totalmente consciente. Enquanto na fase pré-egóica nós somos inconscientes dessa unificação. A consciência que se perde na experiência. E na segunda, a experiência se funde na consciência e nós temos total consciência disso. Nós somos total conscientes disso. E quando o ego é totalmente diluído, nós chamamos de iluminação, pois aqui já não há mais projeção de sombras de espécie alguma. Aqui basicamente o ego foi totalmente diluído. Então nessa fase nós somos conscientes da consciência e essa consciência está fusionada na experiência. Então se nós percebermos, existe uma similaridade muito grande na fase pré-egóica e na fase pós-egóica. Na aparência, parece a mesma coisa, mas na verdade eles não são. Então Jesus nos deu um vislumbre disso em Mateus capítulo 18, versículo 3, onde ele diz que se nós não tornarmos criança novamente, nós não entraremos no reino dos céus. Percebam, gente, que essa passagem é um indicador da própria verdade, mas não é a verdade. Pois senão estaríamos voltando na fase do pré-ego. E não é assim que a coisa funciona. Existe um ensinamento Zen também que indica a mesma coisa, que é basicamente assim, se eu não me engano é um ensinamento budista. Antes do Zen, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Enquanto estudamos o Zen, as montanhas já não são mais montanhas e os rios já não são mais rios. Mas depois do Zen, uma vez alcançada a iluminação, as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios. E percebam, gente, novamente as três fases do ego. Porém, na primeira e última fase, apesar de serem muito parecidas, não são a mesma coisa. Por isso, gente, nós temos que ver as escrituras como um indicador da verdade. E temos que ter em mente que o indicador não é a verdade, e sim uma orientação que nos leva à verdade. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bastante profundo e um pouquinho complexo, mas eu tenho certeza que muitos de vocês irão se beneficiar se vocês compreenderem profundamente como se dá essa formação desde o pré-ego até o pós-ego para despertar da nossa consciência. Então, até um próximo vídeo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui, deixe seu like, não se esqueça de deixar seu comentário aqui de todas as dúvidas que eu vou responder vocês com muito carinho. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.